Na aula de hoje do nosso curso de Power Query com Power BI, vamos estar aprendendo a trabalhar com medidas. Vamos fazer inúmeros cálculos usando medidas. Vamos utilizar as fórmulas sum, divide, count, calculate e inúmeras outras. Então, vamos estar trabalhando com medidas. A aula está imperdível. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas. Eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Vamos explorar o assunto medidas. Então, na aula passada, criamos uma tabela chamada medidas. Lembrando que através dessa tabela vai ser organizada todas as minhas medidas. Então, toda medida que eu for criando vai ficando abaixo dessa tabela. Então, vou clicar com o botão direito sobre a tabela medidas, opção nova medida. Lembrando que esse nome que vem por padrão, vamos estar renomeando. Eu vou atribuir uma fórmula DAX e em seguida eu vou passar os parâmetros para fazer os cálculos das medidas. Então, por exemplo, contar equipamentos é o nome da minha medida. Vou atribuir o sinal de igualdade e aqui eu vou atribuir uma fórmula DAX. Por exemplo, vou passar a count. Ela vai me pedir aqui o parâmetro column name. Então aqui eu vou basicamente informar o nome de uma tabela juntamente com a coluna. Então vamos supor que eu queira essa daqui, TB underline dados equipamentos. Fecho o parênteses e dou um Enter. Para que eu possa visualizar o cálculo, eu vou arrastar aqui a medida para a área de trabalho. Pronto, eu estou visualizando 303 equipamentos. O que isso quer dizer? Que na minha base de dados eu tenho 303 registros. Vamos criar agora uma medida com soma. Então é bem simples, clico com o botão direito sobre medidas, vou na opção nova medida e vou dar o nome aqui de somar atendimentos. Igual, agora eu vou passar a fórmula sum, que é a fórmula somar. E novamente, eu tenho que formar o nome da minha tabela juntamente com a coluna. Então vamos supor que eu queira somar a minha coluna quantidade. Fecho aqui com parênteses e dou um Enter. Ao trazer aqui o valor para minha trabalho, vamos ver o que acontece. Deixa eu arrastar para cá. Observe, o valor é o mesmo, mas não se confunda. Aqui eu estou contando textos e aqui eu estou somando valores. Essa coluna aqui é referente a textos e essa aqui é uma coluna que tem números. Então, a próxima fórmula que eu vou estar fazendo aqui, eu vou combinar uma fórmula dentro de outra. Então é bem simples. Observe, como é que eu faço para saber desses 303 atendimentos, quantos foi do primeiro e quantos foi do segundo. Então, clico no botão direito sobre medidas, nova medida, e aqui vamos trabalhar com uma fórmula dentro de outra. Então, por exemplo, vou colocar aqui primeiro turno, atendimentos, igual. Aí aqui eu vou passar a fórmula calculate, ela basicamente faz um filtro dentro de um cálculo. Lembre-se que para que eu faça essa quebra de linha aqui no Power BI, eu presso na tecla Shift Enter. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a fórmula que eu queira. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma soma, abro parênteses, eu vou informar aqui a minha coluna, repare, TB underline dados, que é o nome da minha tabela, e a minha coluna quantidade, fecho parênteses, vírgula, e agora eu vou passar o segundo parâmetro. Então, vamos fazer o seguinte, o meu segundo parâmetro, vou passar o turno. Então, eu tenho a minha TB underline dados, e eu vou ter a coluna turno. Então, eu vou botar aqui a chave
T de turno, ele já vai me sugerir aqui a coluna, fecho com parênteses. E a dar o Enter, repare, ó. Vamos ver o que acontece, ó. Vou arrastar aqui para a área. Por enquanto, ele não vai conseguir exibir valor. Por quê? Vamos verificar, ó. Aqui na minha fórmula, eu acabei não passando um dos parâmetros. E qual foi? Como é que ela vai saber se é para o primeiro ou segundo turno? Então, eu vou colocar o sinal de igualdade. Entre aspas duplas, eu vou informar o texto, ó. Turno 1. A dar um Enter. Repare, ó, agora sim ela conseguiu fazer o cálculo. E para que eu possa saber a quantidade de atendimento segundo, é bem simples, ó. Eu posso copiar a mesma fórmula e alterar apenas os parâmetros do nome da fórmula. Clico no botão direito sobre medidas, nova medida, colo. Aqui eu vou alterar o nome da medida, eu não posso ter duas medidas com o mesmo nome. E aqui eu vou alterar o parâmetro para 2. Então aqui eu vou fazer o cálculo de atendimento do segundo turno. Então repare, ó, vou arrastar. Eu não sei se você reparou, mas eu utilizei um parâmetro que eu poderia ter evitado. Vamos ver aqui na prática, ó. Observe, ó. Essa minha medida, eu passei a fórmula SUM, onde eu calculei a quantidade. Lembrando que isso daqui eu já tinha feito um cálculo antes. Por exemplo, aqui, ó. Ou seja, eu posso utilizar uma medida dentro de outra. É até aconselhável para que eu possa fazer o mínimo possível de cálculos. Como é que eu posso fazer dessa forma? Como é o nome dessa medida? Soma atendimentos. Então o que eu faço aqui, ó? Repare, eu vou comentar isso daqui, ó, colocando duas barras. Observe que vai ficar em verde, então o Power BI interpreta como comentário. Vou pressionar o Shift Enter para que eu possa fazer a quebra de comando. E entre chaves, ó, eu vou passar agora a minha medida. Então, para que eu possa passar uma medida, primeiro eu passo as chaves e aí ele vai reconhecer, ó. Então, soma de atendimentos. Observe que já fechou o parâmetro. Vou colocar apenas uma vírgula e dar um Enter. Você vai perceber que não vai mudar o cálculo, porque ele vai interpretar da mesma forma, ó. Observe, ó. Então, eu vou adotar essa mesma situação para os atendimentos segundo, ó. Eu também utilizei dois cálculos, ó. Esse cálculo eu já havia feito aqui, ó, para a soma de atendimentos. Eu acredito que você está entendendo a lógica, ó. Então, eu vou pressionar a tecla Shift Enter, vou colar e vou dar um Enter. Observe, ó. Então, economizamos um cálculo. Aliás, economizamos dois cálculos, um para o segundo e um para o primeiro. Como é que eu sei o percentual de atendimento entre os dois turnos? Eu posso utilizar a fórmula divide para isso, ou seja, fazer uma divisão. Então é bem simples, ó. Medidas, nova medida. Vou colocar aqui, ó, percentual primeiro turno. Então eu vou utilizar aqui a fórmula divide. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Lembrando que eu posso passar tanto as colunas como eu posso passar as medidas. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar novamente a medida, ó. Aqui eu vou abrir com chaves. Primeiro turno, atendimentos. Então eu vou pegar esse carinha aqui. Não preciso colocar uma barra de divisão, basta colocar uma vírgula. E vou fazer aqui uma divisão pela soma dos atendimentos. Então vou abrir chaves e vou colocar a soma de atendimentos. E vou fechar com parênteses. E vou dar um Enter. Então, observe, está aqui a minha medida. Vou arrastar aqui para a área. E observe, retornou 0,57. Para que eu formate aqui em 57%, é bem simples. Eu vou selecionar a medida. Observe que acionou aqui, ó, a guia ferramentas de medida. Aqui o meu padrão, ó. Observe, vou clicar no sinal de percentual. Aplicou o sinal de percentual. Ele está com duas casas decimais. Então eu vou deixar apenas, vou deixar com nenhuma. Então cliquei uma vez, cliquei duas. Então agora sim, ó. Então novamente a gente pode copiar a mesma medida, ó. Primeiro turno, cliquei, acionei aqui a medida, copiei, clico no botão direito sobre medidas, nova medida, colo
E vou alterar apenas o parâmetro, ó, de 1 para 2. Já reconheceu. E, obviamente, eu tenho que renomear aqui, né? Deixa eu verificar. Aqui, percentual, segundo turno. E vou dar um Enter. E vou arrastar aqui para a minha área. Vamos ver como é que fica. 0,3. Seleciono também a minha medida. Símbolo de percentual. E tiro as casas decimais, caso eu queira. Então aqui, ó, já aprendemos a utilizar a fórmula count, a fórmula calculation, a fórmula sum, a fórmula divide. Tem mais outras fórmulas aqui que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, a fórmula média. Então vamos utilizar a mesma. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou clicar sobre essa coluna, nova medida. Média, vou botar aqui, ó. Média de horas atendidas. Eu vou colocar primeiro turno aqui no início, sempre para facilitar eu entender se é do primeiro ou segundo turno. Primeiro turno, média de horas atendidas. E aí a função média aqui no Power BI, average. Ó, ela me pediu o que? A column name. Então vamos passar, por exemplo, ó, TB, underline dados, abro chaves e vou passar a coluna horas. E fecho com o parênteses. Ao dar um Enter, vamos ver o que acontece. Então tá aqui, deixa eu verificar, meu primeiro turno, atendimentos, aqui ó, a média, vou arrastar para cá. Aqui ele está informando 0,39, mas lembrando, eu não passei o parâmetro para dizer para ele se é primeiro ou segundo turno. Ou seja, ele está trazendo aqui a média geral e não do primeiro ou do segundo turno. Então vamos até renomear aqui para ser verídico. Então eu vou colocar aqui geral. Agora, para que eu possa fazer o cálculo da média de atendimento em horas do primeiro e segundo turno, novamente eu posso utilizar a fórmula calculation combinada com a average. Então como é que eu posso fazer isso? Ó? Vejamos. Lembre-se, eu posso copiar a medida, tá? Então, primeiro vamos fazer sem copiar a medida. Vamos fazer do zero aqui, ó. Nova medida. Vou colocar aqui, ó, primeiro turno, média, horas, atendimento, igual. Vou passar lá o calculation, Shift Enter, para que eu faça as quebras de linha. Aí sim eu posso agora passar o average. Aí vou passar a coluna TB dados horas. Fecho com parênteses, vírgula. Shift Enter para que eu possa fazer a quebra de linha. Agora eu vou passar a TB underline dados, que é o nome da minha tabela. Abro chaves e vou informar a coluna, por exemplo, turno. Aqui vou passar o meu critério, entre aspas duplas, já que é um texto. Ó. Turno 1. Fecho com aspas duplas, fecho com parênteses. A dar um Enter. Repare, ó. Vamos arrastar essa fórmula. Deixa eu localizar aqui ela. Primeiro turno, média, horas. Essa daqui, ó. Ou seja, a minha média geral foi de 39. A minha média do primeiro turno foi de 0,36. Para que eu possa descobrir o segundo turno, você já sabe, eu posso copiar a mesma fórmula. Mas lembrando, como eu já havia feito esse cálculo aqui, não há necessidade de eu fazer novamente dentro da medida. Eu posso utilizar a mesma medida anterior. Então, eu posso simplesmente colocar aqui chave. Vou apagar esse texto e vou digitar aqui, ó, geral, média de horas atendidas, ó. Deixa eu apagar essa chave a mais, ele vai reconhecer, ó. Deixa eu ver, eu estou editando, deixa eu verificar. Então tá aqui a minha média do primeiro. Agora vamos criar do segundo, ó. Nova medida. Colei e vou passar aqui o parâmetro renomeando a medida e vou passar o parâmetro do segundo turno. Dou Enter. E agora eu posso arrastar.
Então, a minha média geral foi de 0,39, a minha média do primeiro foi de 0,36, a média do segundo de 0,43. Atendemos aí no primeiro turno um percentual de 57% dos chamados, no segundo turno foi de 43%, que foi equivalente a 130 chamados, e o primeiro turno atendeu 173 chamados. Então aqui exploramos um pouco sobre algumas fórmulas, lembrando que tem outras. Por exemplo, eu posso verificar se a célula está em branco ou se não está, eu posso fazer outros tipos de cálculos, eu posso fazer remoção de filtros. Vamos fazer isso mais para as próximas aulas. Mas o objetivo da aula de hoje, creio eu que foi concluído, foi atingido, que era de mostrar alguns cálculos, até para que você possa se familiarizar a trabalhar com medidas. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, comenta aqui para mim o que você achou do vídeo, é muito importante a sua opinião. E se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Faça como esse novo inscrito que acabou de se inscrever. Se inscreva agora e não perca nenhuma aula gratuita.